Oi, gente, eu sou a Luciana do Ateliê Ninho de Afeto e hoje a gente está aqui para o segundo dia da nossa maratona da Clara. A Clarinha aqui, olha que bonitinha. Vou deixar ela aqui pertinho de mim. Então, o que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai fazer a roupinha. Como que ficou meio que empatado ontem a enquete, né? Então, eu vou fazer a saia no azul e o peito do vestido nesse rosinha aqui, ó. Então vai ficar lindo, ó. Ah, Luciana, mas eu posso fazer isso? Pode, claro que pode. Desde que as cores conversem, né, entre si, pode perfeitamente. Então, quando vocês receberem o molde, vocês vão ver que ele vai vir assim, certo? Então, o que vocês vão fazer? Vocês estão vendo essa linha quadriculada, né? Essa daqui e essa daqui. Então, se eu dobro assim, ó, eu tenho o meu revel. Então, o que é o revel? O revel é o que dá acabamento para a gola, para a gente não ter que ficar colocando golinha ou rendinha ou fechando com uma barrinha. Então, a gente coloca o revel, que ele fica muito mais bonito e dá um efeito lindo na peça. Então, eu vou abaixar, vou abaixar a câmera para vocês verem o que eu tô fazendo. A saia já tá cortada, ó, se atentem para o sentido, ó, do tecido, para as flores não ficar de cabeça para baixo, tá? Quando o tecido tem sentido, quando não tem, aí é vida que segue. Então, vamos tirar o peitinho aqui, tá? Então, ó, eu coloco o peito, né? O molde do peito e vou tirar. Quando vocês tiverem o projeto, procurem tirar o molde num papel mais firme. Esse aqui é A4, então é muito difícil, tá? Ou vão numa gráfica, imprimam numa folha, acho que é papel Wocher, sei lá como é que chama, mas é um papelzinho, um papel mais firme. E aí vocês pedem para imprimir. Se não quiser imprimir, pega uma cartolina, recorta o molde, né? Que vocês vão ter. Aí vocês recortam um para impressão e tira, cola ele e tira na cartolina, ó. Aqui tá o peito do meu vestido. Tá dando para ver, ó? Aqui. Aqui tá o peito do vestido. Então, agora eu vou tirar o revel. Então, o revel eu vou dobrar e vou tirar ele aqui, ó. Eu dobro bem em cima da linha pontilhada do vinco. Pronto, retiro. Deixa eu só cortar aqui a parte de dentro. Quase que eu corto a manga. Eu vou cortar o decote. Aí, pronto. Ó, esse é o revel. Então, agora eu vou tirar o revel. É a mesma coisa, mesmo tamanho que o peito, ó. Então, aqui eu vou tirar, aqui eu paro. Aqui eu continuo. Aqui é o meio, né? Que é aquela abertura das costas. Aqui eu já subo pro decote. Aqui eu tiro.
de novo. E aqui também. Ah, Luciana, mas ficou aberto aqui. Aí vocês põem aqui, ó, e unem. Tá vendo? Certinho, ó. E aqui mesma coisa. Pega a ponta aqui. E aqui. Então, eu já tenho o revel e o peito. Agora, eu vou cortar. Então, como que eu corto? O revel, eu vou cortar ele no risco. Eu não corto o decote e nem a abertura, por enquanto, tá? Então, eu só vou cortar ele aqui. Vou cortar essa parte aqui. Não sei se vocês perceberam que eu tô usando a mesma tesoura que eu cortei o papel, eu tô cortando tecido. Caso Ferreira, espelho de pau mesmo. Aí eu venho até aqui. E aqui. E aqui eu venho e corto. Gente, é sempre bom vocês terem assim, poá, xadrezinho, que são coringas, certo? Então, fica mais fácil de vocês combinarem. Sempre quando vocês querem combinar um tecido com outro, assim, olha na orelha do tecido, do tricoline. Então, na orelha vai ter as cores que ele combina. O verde, ou o azul, o rosa. Então, aí vocês já sabem que são cores que vão conversar com esse tecido que você escolheu. Eu achei tão bonito isso, conversar com o tecido. Assisti ontem uma live e a artesã falou, a Lady Del Bel, que faz os ursos de pelúcia, né? As cores conversam entre si. Então, a gente tem que ficar atento a isso. Olha, aqui não pegou. Que coisa feia, né? Então, aqui o que a gente faz? Ah, eu estraguei o tecido? Não. Você põe de novo. E junta. Pronto. Aí. Costura não é estresse, viu, gente? Costura é livramento. Aí vocês cortam, ó. No peito, vocês vão cortar só a parte de baixo, no risco, e as mangas, tá? Parte de baixo, essa parte aqui, essa daqui, ó. Deixa eu mostrar no molde, fica mais fácil, ó. Aqui é o peito. Então, o que vocês vão cortar? Vai cortar aqui em cima, aqui embaixo e as laterais da manga. Esse Vzinho aqui, ó, que vai formar a cava, vocês não cortem, viu? Para ajudar vocês na hora que for costurar. E eu vou tirar o meu revel daqui, que fica mais fácil. Pronto. Deixa ele lá. Esse aqui pra lá. Então, o revel eu corto ele inteiro no risco, menos o decote e a parte onde eu vou abrir nas costas. Isso daí eu corto depois que eu costurar. Pronto. Deixa eu virar pra mim. Tem gente que acha que revel é um bicho de 7 cabeças. Ele não é. O que precisa no revel? Atenção. Eu já errei, muitas já erraram, então é complicado. O revel, ele tá aqui, ó. Esse aqui é o meu revel, que tá com o decote que eu vou costurar em cima do risco. E aqui tá o meu peito. Como que eu faço? Eu vou juntar
direito com direito. Eu vou acertar o tamanho do revel. Olha, vou mostrar para vocês, ó. Eu vou acertar o tamanho dele com o tamanho do peito do meu vestido. Aí, ó. Certo? Então, eu coloquei, ó, direito com direito. Ó o meu revel aqui, ó. Ele tá com o avesso para cima. Então, onde que eu vou costurar? Se for a máquina industrial, que o pezinho é mais estreito, vocês vão colocar o pezinho bem coladinho com esse daqui. Aí, vocês vão costurar dos dois lados, vão costurar até aqui, vai subir e vai costurando, respeitando todas as curvas e desce. Se for a máquina doméstica, que o pé é mais largo, o calcador é mais largo, acho que é 0,75 ou 1 centímetro, não sei, vocês façam com meio pé de máquina, tá bom? Aí pode ser o ponto maior, ponto 2, tá? Não tem problema, 2,5 eu acho muito, pode colocar o 2, né? Que na máquina eletrônica já aparece direto 2,5, né? Então, vocês coloquem o 2. Na máquina eletrônica, meio pé de máquina, porque o calcador é mais largo, e costura em cima do risco e volta no meio pé de máquina. Na máquina industrial, pode colocar um pezinho, porque o pezinho é mais estreito, e vai e costura no risco e desce. Retrocesso no começo e no fim, sempre. Alfineta para o tecido não andar, apesar de ser tricoline, mas ele corre, ele anda, tá bom? Então, alfineta para ele não andar, tá? Então, eu vou na máquina, vou costurar aonde eu falei para vocês e eu trago aqui para mostrar para vocês. Olha, costurei, ó. Estão vendo a costura? Deixa eu mostrar mais para frente. Deixa eu ver se aqui desse lado aparece mais, ó. Tá vendo? Então, aí eu venho com uma tesourinha, eu uso sempre, como uma peça pequena, eu uso a tesourinha menor. Aí eu corto, não precisa cortar muito perto da costura na gola, porque a gente vai dar uns piquezinhos nela, tá? Mesmo quando a gente corta bem rente, bem com uma margem de costura mais fininha, ainda ela dá uns puxãozinho. Então, ó, corta. Sempre quando tiver assim, ó, esse Vzinho que forma, tá vendo? Esse Vzinho, a gente corta ele meio que na diagonal, para ficar o canto bonito. Quem é da costura criativa sabe. E aí eu venho e dou uns piques nas partes arredondadas, tá? Então não se preocupe se ficou grosso, se ficou com margem de costura maior, não tem problema. Aí, ó. Aí eu dei, deixa eu ver se aqui eu dei, não, dei pouco. Pronto. Aí eu dei os piques e eu vou desvirar. Sempre acerto com a pontinha da tesoura fechada, bem devagarzinho, dou uma acertadinha nos cantos. Ou com a cabecinha da agulha também, viu, gente? Acerto. Aí eu jogo o revel pra dentro, ó. Tá vendo que ele tá pra fora? Então, eu jogo ele pra dentro. E aí, eu dou uma ajeitada. Sempre faço isso porque ela sempre fica, sempre dá um BOzinho de... Ó, tá vendo que fica meio engrunhadinho? Aí, a gente acomoda a costura, ó. Que bonitinho. Tá vendo? E depois que a gente fechar as manguinhas, tudo, aí pode passar, dar uma passadinha, não tem problema. Tá, ó. E o nosso revel atrás.
Aqui na manguinha, para dar um acabamento bonitinho, pode colocar uma rendinha, eu vou colocar uma rendinha sintética mesmo. Faz a rendinha e depois vira ela. Deixa eu pegar a renda, vou mostrar para vocês. Ó, essa rendinha aqui, ó, é sintética, isso daqui é um coringa. Então, aí vocês vão colocar a renda, ela de cabeça para baixo. Com a parte, ó, ela tem direito e avesso, viu, gente? Essa parte aqui é o... Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Essa parte aqui é o direito, ó, dela, tá vendo? E essa outra parte aqui, ó, é o avesso. Então, eu coloco o direito da minha renda no direito do meu tecido. Ai, que coisa. Deixa eu achar a manga aqui. Não, capaz de eu pregar no revel. Tá, já tava pregando no revel. E aí, eu deixo um pedacinho dela, ó, fora da manguinha, ó, tá vendo? Deixo sempre um pedacinho. E aí, eu começo, eu costuro, tuc, 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 costura reta, normal. Eu vou lá costurar, vou levar vocês lá junto comigo, vou pôr a câmera lá que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Olha, então eu coloquei o direito, né, da minha renda aqui, ó. Tá vendo? Eu coloquei sobre o direito do meu tecido. Então, eu venho, acerto aqui. Eu tô fazendo com a linha branca para vocês verem melhor, viu? Mas procurem usar a linha da cor do tecido, tá? Aí, eu venho e costuro. Retrocesso e vou. E tiro. Aí, eu vou rebater a costura. O que que é isso? Eu faço que nem uma barrinha, ó. Dou uma vincada para ela ficar bonitinha, ó, para essa renda não ficar subindo, né? E venho aqui. Aí, eu venho, dou o retrocesso e vou. E eu vou fazer isso nas duas laterais, nas duas mangas. Aí, ó, que bonitinha que ela fica. Certo? Ó. Então, é isso que é. Aí, deixa eu já cortar aqui. Tirar esse resto de linha. Limpem sempre o trabalho, viu, gente? Porque aí eles não atrapalham vocês. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou juntar, ó. Eu tiro, deixo o revel de lado, eu junto. Vocês estão vendo, ó, que os dois risquinhos batem? O Vzinho. Então, eu venho em cima do Vzinho, dou retrocesso e venho até aqui, viro e vou até o final e dou o retrocesso. Ó, aqui a manguinha, aí eu tiro os restinhos de tecido. E aqui eu vou cortar, deixa eu pegar outra tesoura. Aí, aqui, ó, conferindo se tá dando pra vocês verem. Eu corto, ó. Não preciso chegar até o fim, porque eu vou dar um pique ali. Aí, eu venho aqui, ó, nesse Vzinho e dou um piquezinho, ó. Aí, ela abriu, ó. Estão vendo, né?
O revel, vocês vão juntar. Então, eu fiz essa manguinha, né? Então, eu vou pegar e vou juntar revel com revel, ó. E tem esse Vzinho, que eu sei que é onde é a minha cava, né? Então, eu venho bem aqui na ponta, na largura de um pezinho de máquina. E costuro. Então, aí vai ficar, ó, toda a costura embutida. Aqui eu posso até fazer isso aqui. A hora que eu desvirar, ó, a manguinha, ó, a manguinha, aí eu vou jogar o meu revel lá pra dentro, ó. Olha que bonitinho. Aí ficou com a costura, ó, toda embutida, ó. Nem aparece a costura, nem do lado direito e nem do lado do avesso, ó. E a mesma coisa eu vou fazer na outra. Só vou pegar um pedacinho da renda e eu já venho aqui com vocês. Então, ó, peguei, até exagerei no tamanho da renda. E aí, vou pôr o direito da renda com o direito do tecido. Acerto. Quem quiser alfinetar, alfineta. Tá? Mas não tem necessidade, não. Só indo devagarzinho. E aí, eu faço o quê? Eu viro, né? E aí, eu vou vincar. Fazer que nem uma barrinha, ó. Jogar ela pra dentro, ó. Tá vendo? Aí, eu vou acertando ela aqui, ó. O dedo mesmo, viu, gente? Não precisa de vincador, não precisa nada disso. Até tenho, mas nem uso. E venho aqui, ó. Ah, precisa ser muito na beirinha? Não. Mas a própria máquina já, o próprio pezinho, ele já fica certinho. E corto. E aí, eu vou juntar, ó, de novo. Vou juntar as duas manguinhas, ó. As duas partes da manga. Eu sei que os dois riscos estão juntinho. E vou costurar no risco. Paro aqui. Acerto. Dá mais um ponto. Aí. E aí, eu venho. Aí, eu venho e corto aqui. Dou um pique aqui no meio, ó, tá vendo? Esse Vzinho, ó. Então, aí eu venho e dou um pique aqui. Ó. Aí, eu dei um piquezinho aqui. Aí, eu tô com esse revel, ó, tá vendo? Que é da outra manguinha, ó. Aí, eu junto as duas partes do revel. E eu vou costurar aqui, ó, dessa pontinha até aquela lá. Ah, e se não tivesse essa pontinha? Aí é só medir aqui, ó. É que minha mão atrapalha. É só medir aqui, né? Por exemplo, dá 2 centímetros. Então, aí eu vou lá no revel e corto e costuro, na verdade, 2 centímetros. E aí, eu vou desvirar a manga, ó.
Aí eu jogo aquele revel, ó, que tá costuradinho, eu jogo ele pra dentro. Vou tirar esse fio aqui. Aí, ó, fica tudo embutidinho, ó. Esse aqui é o avesso da blusinha, olha que bonitinho. E esse aqui é o direito, ó. Então, como essa bonequinha, ela não é de pôr nem de tirar roupa, o que que eu vou fazer? Eu vou costurar, passar uma costurinha. Vou juntando ó, as costuras, ó, acertando aqui. Aí eu abro a manga, ó, aqui assim, dou uma ajeitada aqui na cava. Aí eu vou juntando costura com costura, ó. Ponho um alfinete. Aí eu vou pôr outro alfinete aqui, ó. Ó. Aqui. E aqui eu vou acertar também. A costura com a costura. Ah, sobre essa rebarbinha aqui, esquenta a cabeça, corta. Mas por que que eu tô fazendo isso? Porque essa boneca, ela não é de pôr nem de tirar a roupinha. Ela é simples assim de decoração. E vou passar, mesmo que a minha máquina é industrial, eu vou passar meio pezinho, só para dar uma segurança quando eu for pregar a saia. Ergo o pezinho e vou costurando, ó. Nossa, Lu, mas você passa em cima do alfinete? Gente, colocar o alfinete em pé desse jeito, não tem problema, viu? Ele não quebra a agulha. Ele vai chiar, a máquina vai chiar quando vocês colocarem o alfinete, ó. Quando o alfinete tá assim, ó, em pé, não tem problema. Quando vocês colocam ele assim, ó, deitado na costura, aí a máquina vai chiar e é perigoso realmente quebrar a agulha. Mas quando ele tá em pé, eu também tinha esse medo até eu testar. E realmente ele não quebra. Aí eu tiro os alfinetes. Então, eu já tô com o peito do vestido pronto. Eu só fecho porque essa roupinha não é não é de trocar. Se fosse roupinha de trocar, eu não fechava. Por quê? Eu ia fazer o ponto invisível. Olha que bonitinho. Certo? Então, vamos lá que a gente vai ter umas explicações sobre a saia. Ó, essa daqui é a saia. Quem quiser deixar ela assim, sem nada, tranquilo, é gosto do freguês. Eu coloquei uma renda de tule. Tá vendo, ó? Por cima da estampa. Então, como que eu fiz? Eu desci de cima para baixo, né? Eu desci aqui 2 centímetros. Por quê? A minha renda de tule, ela é larga. Eu vou pegar ela lá para vocês verem. Olha, ela é larga. Ela deve ter 7. Deixa eu ver. 8,5. 8 mais ou menos. Tá vendo? Então, eu queria que ficasse, ó, com esse tule, assim, caída, com ela, que ela ficasse assim, como se fosse uma noiva, vamos dizer, né? Então, ela ficou assim. Quem quiser colocar, pode colocar.
Quem não quiser, não tem necessidade, não é obrigatório. Então, como que eu fiz? Eu desci, eu vou abaixar a câmera que vai ficar mais fácil vocês verem. Então, eu tô com o meu tecido aqui, certo? Eu peguei uma régua ou uma fita métrica e eu desci, ó, 2 centímetros e marquei no tecido inteiro, fiz uma reta. E aí, eu marquei de novo. Eu fui com a régua de pet, ficou mais fácil. E aí, eu fiz o quê? Então, eu sabia que a minha renda, ela ia ficar aqui, né? Então, ela ia ficar aqui assim. Então, aí, o que que eu fiz? Eu fui lá na máquina e costurei. É que ela não vai caber. Aí, eu peguei e passei uma costura. Aqui nela, ó, bem junto da linha. Eu coloquei, eu alfinetei tudo, passei uma costura e aí eu virei ela pra cá. Entenderam? Então, isso daí é simples. Quem quiser pôr, coloca. Quem não quiser, também não tem, assim, necessidade. Essa daqui não cabe, ela é pequena. Eu vou colocar para vocês verem como que ela fica. Tá bom? Então, aí... Ah, Luciana, eu não podia pregar aqui e depois pregar uma outra rendinha? Gente, fica muito pesado, tá? Então, como ela é uma boneca mais simples, mais simples não, né? Ela é uma bonequinha, assim, bem mais... Não é tão cheia de coisinha, não tem necessidade disso. Pega, vai lá na máquina, alfineta aqui, ó, e costura, tá? Eu vou procurar uma renda mais ou menos desse tamanho, uma renda de tule, ó, e eu deixo sempre esses desfiadinho para baixo. Eu gosto, eu acho bonitinho. Se você quiser fazer uma barrinha, você faz, tá? Então, eu vou ver se eu acho uma renda de tule um pouquinho maior, né, de comprimento, e aí eu venho fazer com vocês, tá bom? Bonequeira que é bonequeira tem de tudo, né, gente? Olha o que eu achei, uma renda estreita de tule. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar, eu quero, ó, que ela fique com essa beirinha aqui, tá vendo? Cobrindo o desfiadinho. Então, aí eu vou medir. Deixa eu pôr aqui. Deixa eu baixar a câmera que fica mais fácil para vocês. Ó. Eu tô tudo com as tranqueiraiadas aqui em cima. Então, eu tô com o tecido aqui, tá? Se a renda for mais larga, é daquele jeito. De cima para baixo, mede os 2 centímetros e aí vocês descem a renda. Com a renda estreita, então, eu venho aqui e meço, ó, aonde eu quero que fica o babadinho, essas voltinhas da renda de tule. Eu quero que ela fique aqui, ó, estão vendo? Deixo um pedacinho dela pra cá, acerto bem o tecido. Então, eu quero que ela fique assim. Certo? Ó, então, é assim que eu quero que a minha renda fique. Essa renda, ela tem quanto de largura? Vamos ver. Ela tem 5 centímetros de largura. Não quero não, filha. Traz um copo d'água pra mãe. Ela tem 5 de largura. Então, eu vou querer que ela fique... Então, eu vou medir também, ó, de cima para baixo, 5 centímetros, ó. Então, eu vou colocar a minha renda, vamos pôr 5,5. Então, eu vou colocar
A renda mais larga, presta atenção, a renda mais larga de 8, né? De 8 centímetros, deixa eu passar o caminhão. De 8 centímetros, vocês vão descer 2 centímetros e vocês vão passar uma reta. A renda mais estreita, para ficar com essa barradinho aqui embaixo, igual tá nessa daqui, ó, assim, vocês vão descer 5,5, tá? Então, eu vou descer aqui 5,5. Então, eu marquei. Então, aqui tá o meu ponto. Então, eu sei que eu vou descer 5,5 e vou fazer a medição. Então, eu vou pegar a minha régua ou a minha fita métrica e vou medir 5,5. Ó, e aí eu passo um risco aqui, aí eu passo outro risco aqui, outro. Depois vocês vão passar do lado do avesso, porque o tule derrete, tá, gente? Experiência própria. Então, passem do lado do avesso, que aí essas marcações saem tudo. Então, ó, eu fiz a marcação. Aí, eu venho aqui e passo uma reta. Isso fica muito mais fácil. Pra mim, né? Eu gosto de fazer desse jeito. Eu acho que dá mais segurança do que só o alfinete. Aí, ó, passei a reta, ó. E aí, o que que eu vou fazer? O tule, ele também tem o lado do avesso e o lado do direito, ó. Aqui vocês estão vendo, ó, que ele é bem... Deixa eu fechar essa caneta. A gente acha que a gente é um polvo cheio de braço, ó. Esse aqui é o lado direito do tule. Que bonito, né? Aí vocês olham. Esse aqui, ó, é o lado do avesso. Então, vocês vão colocar. Como eu quero que o direito fica para baixo, então, eu vou colocar direito com direito, ó, na parte de cima. E aí, eu vou alfinetar. Deixa sempre sobrando aqui nas laterais, gente, deixa sobrando um pouquinho, viu? E vocês vão alfinetar. Tá? Então, vai alfinetar. Vou lá pegar os alfinetes e a gente vai alfinetar tudo isso daqui. Deixa eu só medir isso aqui, para eu tirar um pedaço desse tule aqui. Pronto. Então, eu já venho com os alfinetes. Então, ó, eu vou acertar. Eu joguei. Peraí que eu tô vendo aqui o sentido do... Então, eu vou pegar e vou alfinetar. Então, eu vou alfinetando certinho. Deixo um pouquinho nas laterais. Deixa ele bem assim certo, ó, certinho. Sabe essas ondinhas que o tule tem, ó? Aqui, ó. Tá vendo essas ondinhas? Deixa um pouquinho pra cima da linha. Tá? Deixa um pouquinho pra cima da linha. Aí, eu vou pôr o direito do tule com o direito
do tecido. E eu vou alfinetando. Pode pôr alfinete, viu, gente? Porque o tule anda. Ó, vai acertando. Gente, eu tô falando, a cadeira tá baixando. Meu Deus do céu, que horror. Eu coloco sempre alfinete. Eu nunca deixo de alfinetar. Principalmente quando eu vou pôr o tule. Que é o bichinho complicado que é isso aqui. Não de pôr, mas é que ele anda mesmo. Então, eu vou recapitular. 5,5, né? 5,5 de tá para cá, de baixo, de cima para baixo, 5,5. Faço a linha, coloco a renda de tule, o tule de renda no direito do tecido, junto com o direito do tule, e vou alfinetar e vou costurar em cima da linha, tá? Essa linha que eu fiz com caneta fantasma, eu vou costurar em cima dela, tá bom? Sem pressa, sem estresse, sem nada. Costura é terapia, tá bom, gente? Então, eu vou lá, vou passar uma costura reta em cima dessa linha e eu volto aqui para mostrar para vocês. Olha, então eu passei uma costura, aí eu vou tirar os alfinetes. Gente, tome muito cuidado com alfinete, viu? Com criança, animal de estimação, gato, porque eles são curiosos que só eles. E aí, ó, eu vou pegar, eu vou limpar isso daqui, ó. Tá vendo que sobra esses triângulos aqui? Fica feio, né? O trabalho. Então, o que eu faço? Eu corto, ó. Cuidado para não cortar o tecido, viu, gente? Então, aí vai cortando, vai limpando. E aí, vocês vão passar pelo lado do avesso. Aí, o tule vai assentar, vai ficar bonito. Ó. Tá vendo? Que eu preciso cortar mais, que aí ele fica... Aliás, eu cortei, né? É ele que não saiu. Gente, aqui em Marília tá mudando o tempo. A meteorologia tá acertando que tá danado. Olha que lindo. Tá vendo? Aí vai passar e ele vai assentar, ó. Aí, ele vai assentar. Onde você vai? Comprar doce na esquina, meia hora, pra ser mais exata. Tá. Já volto. Fecha o olho na hora que descer pra não ir cisco, viu? Porque tá ventando. Engraçadinho. Certo? Se quiser colocar uma cianinha, quiser colocar uma rendinha, pode pôr, tá?
Ou se quiser rebater essa costura, fazer uma costurinha rebatida, acho que fica legal. Porque aí você rebate, ó, ela assenta melhor. É que essa tesoura é grande. Tá? Então, aí vocês vão dando o acabamento que vocês desejarem. Ah, eu quero pôr uma cianinha. Põe a cianinha. Ah, quero pôr uma rendinha cor-de-rosa. Põe a rendinha cor-de-rosa. Fica bonitinho, tá? Aqui, ó. Então, aí tá aqui, ó. Essa daqui. Aí, esse acabamento, quiser rebater a costura, ou quiser colocar uma cianinha branca, ou uma rendinha, a mesma rendinha que a gente colocou na manguinha, pode pôr também, que ela vai ficar bonita aqui. Olha que bonitinho. E agora, a gente vai franzir isso daqui. Então, como que eu vou franzir? Deixa eu virar a câmera para mim. Gente, eu faço com duas linhas. Eu faço com duas costuras. A primeira costura, um pezinho de máquina, e a outra costura também e costuro no meio. Por quê? Porque eu fui vendo que isso daí fica mais bonito, o franzido. E não corre o risco de do franzido dobrar. Sabe quando dobra? E aí você tem que desmanchar, fazer tudo de novo? Então, não tem porquê, né? Então, vamos fazer duas costuras, uma num pé de máquina primeiro e a outra também no pé de máquina. E a gente vai costurar no meio, certo? Então, o que nós vamos fazer? A gente vai trocar a linha da nossa máquina, a linha de cima, a gente vai colocar a linha de poliamida. Ah, Lu, mas tem problema? Não, não tem. Nem na doméstica e nem na industrial, tá? A linha de cima, que é a linha do carretel ou do cone, tá? A linha da bobina, ela permanece normal, permanece a mesma. Então, a linha de cima, eu vou colocar a linha de poliamida ou a linha de costurar, a linha de sapateiro, que muita gente conhece, né? Como linha de sapateiro. Ah, mas eu não tenho. Pode colocar duas costuras com a linha de costura normal, só que aí você vai pegar pela bobina. Como essa a gente tá costurando na linha de poliamida a parte de cima, a gente vai puxar por ela. Se for só linha de costura, vai puxar por baixo, pela linha da bobina, tá? E a gente vai ajeitando para ficar desse tamanhozinho aqui, ó. Tá bom? Então, eu vou lá com vocês, eu vou trocar a linha para vocês verem as duas costuras e a gente vai puxar e franzir. E deixar do mesmo tamanho e pregar no vestidinho. Vocês vão ver que é a coisa mais simples que tem. Gente, ó, deixa eu mostrar para vocês. Essa daqui que é a linha de poliamida que eu falo, tá? Então, essa daqui é a linha de sapateiro, ela não estoura, tá bom? Ó, então, para franzir, o que vocês vão colocar? O ponto mais alto da máquina, aqui no meu caso é o 5, né, no de vocês também. Então, a gente vai começar a fazer a costura do franzido. Eu vou abaixar a câmera para vocês verem. Ó, então aqui eu começo. Gente, eu comecei a fazer isso aqui, ó, dar o retrocesso aqui, porque aqui eu não vou nem puxar. E eu vou indo, ó. Aí eu faço essa primeira costura. Corto. Aí eu venho com a segunda costura. Que aqui também. Dou um retrocesso. Por que eu dou isso? Porque eu vou puxar só de um lado, porque a peça é pequena
então não tem necessidade de eu puxar dos dois lados. Agora, se fosse uma saiona de 1,5 m, aí sim. Essa aqui é 50 centímetros. Rapidinho. Pronto. Se eu estiver usando a linha de poliamida, eu vou puxar a parte de cima da linha. Por quê? Porque na parte de cima que tá a minha linha mais resistente. Se eu não tenho, na minha cidade não tem a linha de poliamida, o que que eu faço? Faz no ponto número 5 também, só que ao invés de você puxar a parte de cima, você vai puxar o fio da bobina. Olha como fica bonito o franzito. Vocês estão vendo? Ó. Fica muito mais bonito. E vou falar pra vocês que fica até mais fácil, viu? Que aí, ó, você já vai ajeitando ele, ó. Por que que eu dou esse retrocesso aqui? Porque aqui eu não vou nem mexer. Eu vou mexer mais desse lado, que é aqui que eu vou ajeitando, ó. Ó como ele corre mais fácil. Tá vendo? Olha que lindo que fica o franzito. Olha, bonito, né? Deixa eu pegar o peito do vestido. Vestidinho. Deixa eu ver se já deu o tamanho. Ó, o tamanho a gente sempre vai medir dessa ponta até essa ponta, ó, de ponta a ponta. Então, eu ponho aqui e ponho aqui. Ó, aí eu ponho o alfinete. Eu sempre costuro, isso eu já peguei até mania mesmo. Eu sempre costuro do lado do franzido. Que eu acho que fica mais fácil de eu ver. Então, aqui eu ponho, ó, bem na ponta. Ergo a manga, né? Porque quem nunca, né? Costurou a manga. Eu já várias vezes. E aqui eu vi, ó, que só faltou um pouquinho. Então, aí o que que eu faço? Eu tô com a linha ainda, ó, eu só puxo. Puxo e vou. Aí eu dou uma arrumada aqui e ponho aqui, bem na pontinha, ó. Aí eu vou acertando, certo? Ó, vou acertando o franzido até dar o tamanho do peito do vestidinho. Aqui, ó, distribuindo ele bem. Bem distribuidinho, ó, bem distribuído. Aí eu vou pondo alfinete. Olha, se eu não tô pegando manga. Porque eu, pra pegar manga, é 2 palitos. Ó. E furar dedo, queimar dedo com cola quente. Facinho, facinho. Ó, deu certinho, ó. Não deu? Você dá mais um puxão, ó.
alfineta, vai olhando, acertando. E aí deu certinho, ó. E aí eu vou costurar. Não esquece de diminuir o ponto. Para 2. E aí vocês vão costurando. Aí vocês vão ver como vai ficar bonitinho, ó. Ah, Luciana, mas você não tirou a linha de poliamida. Não tem problema, gente. Eu já vi que não tem problema. Depois eu tiro. Dou o retrocesso e venho. Ó, vai acertando o franzido, ó. Vocês viram que os alfinetes estão atrapalhando? Tira. Ó. Deixa eu tirar o alfinete aqui. Olha isso, gente. Ai, que bonitinho que ficou. E aí, a gente vai tirar, né? Essa parte, ó, que ficou bonitinho mesmo. Do franzido. Né? A linha que franziu é só puxar. Então, como que a gente faz, ó? A gente vem com o desmanchador, ó. E puxa. Aí é só puxar e ela sai. Vou tirar aqui para vocês verem. Ó. Então, aqui, ó. Só puxar assim, ó. Que a de cima tá, ó. Já saiu. Já saiu uma. É que essa de cima tá com o retrocesso. Aí, aqui é onde deu o retrocesso, só ir devagarzinho, ó. Com o desmanchador. E ele vai saindo. E tira, viu, gente? Porque o trabalho fica bem mais bonito. Sem essas fios aradas toda aqui. Eu tiro até quando eu coloco, ó. Tá vendo? Aí aqui, ó, que foi onde a gente deu o retrocesso, a gente vem tirando bem devagarzinho e ele sai. É só ir na parte de baixo também. Mesmo quando eu faço ponto invisível, eu tiro. Porque eu acho que fica mais bonito, franzido. Não sei, é mania minha. Aqui eu corto, que é um pedacinho de linha. Pronto. Olha que bonitinho que ficou. Aí a gente ajeita, ó. Olha como ficou lindo. Vocês não estão nem me vendo, né? Vocês estão aqui perto da máquina. Olha que bonito que ficou. E esse
a gente já concluiu o vestidinho. Amanhã, se vocês quiserem, deixa aí nos comentários e tal, que se vocês quiserem, a gente já termina ela. Aí na sexta-feira, aí eu vou explicar para vocês o molde, como que vai ser, tudo certinho, bonitinho. Não esqueçam de passar pelo lado do avesso, tá? Para tirar todas essas marcas de fantasminha. Ai, que bonitinho que ficou, ó. Uma gracinha, né? Ai, que lindinha. Ficou bem assim. Ai, que bonitinho. Aí amanhã a gente já monta. Quem quiser que a gente já termina, porque aí a aula vai ser um pouquinho mais longa, né? Que nem essa aqui deu 1 hora, aquela lá é capaz de dar 1h30, mais ou menos. Aí a gente já termina, ou se vocês quiserem, a gente já monta ela e deixa para fazer o rostinho na sexta-feira. Acho que vai ser melhor assim. Então amanhã a gente vai montar ela, né? Vamos colocar os bracinhos, pôr o vestidinho, colocar a cabeça e pôr. E se o tempo ajudar, a gente coloca também o cabelo. Combinado? Aí eu vou ver qual cabelo, se esse cabelo mesmo também, ou se a gente faz uma Maria Chiquinha, ou faz alguma outra coisa diferente no cabelinho dela, tá? Então, ó, muito obrigado por estarem comigo, por estarem nessa maratona. Eu tô muito feliz com essa primeira coleção, eu não tô nem acreditando, né? Mas Deus escolheu o caminho certo e eu tô seguindo o que ele determinou para minha vida. Um beijo enorme para todas vocês e não se esqueçam que amanhã a gente tem também um encontro marcado. Beijo grande, tenham uma boa noite, fiquem com Deus.